o escrever é assim uma espécie de carpintaria. Não é? Eu não posso começar a construir não ponho um aprendiz a construir uma mobília. Não é? Porque senão a cadeira fica zonza e a mesa não está mal pintada e não sei o quê. Ele começa por fazer peças mais pequenas e vai aperfeiçoando isso. Portanto, quando eu não considero que para coisas mais longas o conto pode servir como uma forma de aprendizagem. Não estou a dizer que é a função do conto. Considero, estou de acordo contigo, que o conto é em si uma forma tão válida, ou em alguns casos mais não, porque às vezes a gente lê romances que vê claramente que há ali páginas que foram postas que o editor deve ter dito, isto era uma coisa com 500 palavras, 500 páginas, não é? E o autor só chegou a 400, vamos aqui meter umas coisas, e aquilo são chouriços que ele mete ali pelo meio, não é? Enquanto o conto era o que estava a dizer, é de facto, tem que ser muito conciso, porque o que estava a dizer, quer dizer, palavras a mais estão a mais, quer dizer, não, e vão fora, não é? Devem ir fora. O João está aqui a aprofundar uma outra questão que grande parte de vocês já se confrontaram, que é o conto, o curto, o quase por encomenda, pelo menos com uma temática já a partida mais ou menos definida. Às vezes é uma sugestão do editor. Começava a perguntar para o João, enquanto editor, como é que funciona com uma questão destas e até que ponto é que há uma liberdade para o autor, para o criador, e depois vocês como é que conseguem lidar com algo que a partida já vos está a direcionar um pouco de criatividade e, portanto, vos impõe, obviamente, determinados limites. Tentar agora falar mais alto, peço que já estão a ouvir. Eu, enquanto editor, e estou a falar só no meu caso, porque claro, não posso falar dos outros editores, existe de facto uma necessidade de rever por vezes o que o autor fez e apontar-lhe, tens que mudar isto, tens que mudar aquilo, usar outra expressão, mas no caso, pelo menos no meu caso, nunca houve uma imposição, eu coloquei num autor, e muitos deles também já estão mortos, também não precisa impor nada, mas nunca lhe impus, tens que cortar palavras, tens que diminuir, pelo menos em contos isso não acontece, em romances isso também não. Ou pelo menos para acrescentar, nunca é para acrescentar, às vezes de facto é para diminuir. A menos que isso aconteça, o que acontece no caso da poesia, por vezes aparecem grandes livros com poesia, temos que cortar algumas, deixar só alguns poemas. No conto isso também, no conto nem tanto porque lá está, o conto quando é um conto, a menos que aconteça seja uma antologia de contos e nós dizemos, este conto não tem a qualidade que tem outros, tem que ser excluído. Agora, isso acontece muitas vezes é quando, por exemplo, há contos escritos, hoje em dia não se vê tanto, era uma coisa que acontecia muito no século XIX, início do século XX, hoje em dia acontece, mas nem tanto, que é escreverem, por exemplo, jornais, e muitos dos grandes escritores de contos, depois são consagrados, começaram por escrever em jornais, eram contos escritos com um jornal, o jornal X, a revista Y, e por isso tinha um certo limite. Isso podia, de facto, incentivar o conto enquanto um género à parte. Eu acho que uma das coisas que faz falta a nível português é locais para publicar contos. Porque isso, de facto, é a forma das pessoas serem corrigidas, serem lidas. Eu lembro que há uns anos um senhor inglês que organizou uma antologia e um dos contos que ele escolheu para lá vinham umas pequenas notas biográficas. O autor tinha enviado aquele conto para 19 sítios antes daquele conto ser aprovado. O conto era espantoso, era bom mesmo, mas tinha sido rejeitado antes por 19 locais. E eu, quando li aquilo, pensei assim, mas ele teve 19 locais para onde pôde mandar o conto, não é? E nós aqui, nem 5, provavelmente, nem 4, nem 3. Portanto, isto faz a diferença toda, porque a rejeição, desde que haja umas indicações porque é que é rejeitado, contribui para ser aperfeiçoado e para a vez seguinte que segue já ir uma coisa melhor. Portanto, eu acho que hoje em dia isto é um bocado facilitado pela publicação online, né, eletrónica, os blogs, os sites e não sei o quê. Mas não é a mesma coisa, apesar de tudo, que a publicação é revista ou em papel. Esta questão de, por exemplo, para a antologia da Universidade de Lisboa, tem aquela restrição ao tema do Lovecraft. Portanto, quando se está a olhar para uma questão e está distante à partida um pouco... Não, mas era uma restrição. Vamos lá ver, ok. O tema era que tinha que ser sobre o Lovecraft, mas o editor pôs-nos relativamente à vontade, ou seja, deu-nos a escolher a época em que a gente queria escrever. Não é? E pronto, e ele tentou empurrar para a época do Marquês de Pombal, mas eu pensei, o Marquês de Pombal é ser pouco
da história do Marquês de Pombal, vou ter que estudar muito. Não, eu prefiro fazer na atualidade. Ah, bom, está bem, então faz na atualidade. Pronto. E pronto, só tive que lá meter o Cthulhu e não sei o quê, e organizar aquilo de acordo com esse framework, não é? Está ali o Rogério também escreveu para lá, etc. Mas eu não me choca muito, aliás, até às vezes gosto, que haja um certo tipo de constrangimento inicial. Porque senão é assim, a gente ideias, estou como o outro. Há uma loja, não sei o quê, no Hawaii, não sei o quê, um escritor americano dizia, mas de onde é que vêm as tuas ideias? Isso há uma loja no Hawaii que são muito baratas, tal, $5 cada ideia, não sei o quê. Porque realmente ideias aparecem aos pontapés, à nossa volta. Portanto, o darem-me algumas baias, às vezes ajuda. E, portanto, isso ajuda a canalizar a coisa inicial. Jorge, como é que foi esta? Também já participou numa destas antologias que tem umas linhas gerais definidas. Pronto, em relação a isso, primeiro, eu acho que a questão não é tanto encomenda, porque um escritor não se define pelos temas que aborda, define-se pela visão que tem em relação aos temas. Ou seja, podem dar a um escritor um tema sobre falar sobre o FMI, por exemplo, como falar para isso, e ele provavelmente consegue pegar aquilo de uma forma que é interessante e se calhar muito pessoal, e é isso que marca um verdadeiro escritor. E muitas vezes, na escrita e em outras formas de arte, às vezes os obstáculos é que geram a faúlha, a cintilação, o interesse da própria obra, porque quando há obstáculos, às vezes, quando as coisas são demasiado fáceis, às vezes acaba por não ter grande interesse. Falando outra coisa também, que é a questão de não haver sítio em Portugal para publicar contos. É verdade, isso, e é uma coisa que está disseminada. Mesmo, por exemplo, a nível de editoras, que a João Reis pode confirmar isso, as editoras têm muito medo de editar contos, antologias de contos. Têm muito medo de ter uma coleção de contos, já propôs a várias editoras, normalmente que lhes dizem que gostam muito dos contos, mas que em Portugal ninguém compra contos. E dá-se o caso de, muitas vezes, nos livros de contos que são publicados, normalmente já de autores consagrados, eles não põem contos, põem ficções. Então não põem nada, que é para ver se o pessoal não percebe. Porque há aqui também uma diferença que é, temos a obra literária, pode ser um conto, pode ser um romance, pode ser um ensaio, que é uma coisa, e temos um livro, que é uma mercadoria. Não estou a dizer isto no sentido depreciativo, mas é a forma como se faz chegar a literatura normalmente ao público. Se calhar agora há outras formas, através da internet, mas para já o mais convencional que as pessoas estão habituadas é o livro. E normalmente há um bocadinho a ideia da quantidade, que também tem impacto, mesmo que nós não queiramos assumir isso muitas vezes. Porque nós temos sempre grande importância em comprar livros fininhos, porque achamos que já estamos a dar muito dinheiro por pouca coisa, então às vezes preferimos dar a mais por uma coisa que é maior. Que é muito que acontece muitas vezes, por exemplo, nos hipermercados, que têm secções de livros. Normalmente os livros de hipermercados são sempre muito maiores do que as outras livrarias, que é para parecerem mais um melhor investimento. E também, se calhar, porque o caso que o João falou, se calhar é mais no mundo anglo-saxónico, onde eles têm uma grande tradição de contos e onde têm revistas literárias que publicam sempre contos. E é onde surgem muitos autores importantes e muitos escritores norte-americanos e ingleses muito importantes especializados nos contos. Como o Ambrose Bierce e o Edgar Allan Poe e muitos outros. Cá em Portugal não há tanto essa tradição, por isso que as pessoas não estão habituadas a ler contos, então as pessoas também não se habituam a contos e não há meios para publicar contos. Tivemos recentemente o caso da Ficções, que era uma revista de contos, que fechou, porque a editora foi a falência, depois a nova editora, que era a Caminho, também não havia viabilidade económica para aquele projeto, então deixou de ser publicada. Já foi demais. Assim, em relação ao que comentavas de escrever pela encomenda em si, no caso do cinema acaba por ser o que acontece sempre a qualquer argumentista ou alguém que escreve, porque verdadeiramente tu escreves uma história, mas o filme será sempre outra e para além do produtor, eu sou argumentista de vários filmes e nunca, como argumentista, fiquei satisfeito com nenhum filme que vi baseado em algo que eu tenho escrito, mesmo no único que eu realizei, achei que não fazia justiça ao argumento, por isso é sempre uma transição complicada, mas o escrever por encomenda é sempre é sempre algo muito perigoso, por exemplo, no caso
de um filme que agora está, uma curta-metragem que vai agora ser feita nos Estados Unidos, que é baseada numa história escrita por mim, que pediram para eu escrever e não só fazer o argumento. A conclusão final que eles chegaram era, e eles queriam que eu escrevesse o argumento porque tinham gostado dos meus trabalhos anteriores, mas que o que eu tinha escrito não era igual aos trabalhos anteriores, por isso eles iriam alterar aquilo para ser mais parecido com o motivo pelo qual eles queriam que eu escrevesse, que não era acharem que eu escrevi bem, mas sim que fosse dentro daquele formato. Portanto, acaba por ser, o argumentista não é como um escritor de literatura, ou seja, é só um intermediário ou uma fase provisória do processo criativo. E às vezes o trabalho final não faz justiça ao lado criativo dele, não sei. Então, o Fantástico presta-se especialmente bem a este tipo de formato? É um bom género para o conto? Ou parece-vos que é indiferente, que não tem estratégias especialmente boas para este tipo de narrativa? Não sei. Vou falar mais uma vez como editor generalista. Acho que sim, presta-se tanto quanto o outro género, mas neste caso até pode-se até prestar mais, devido às características de Fantástico. Fantástico porque é uma coisa muito alta, não vocês sabem, não é melhor que eu ainda, abrange muita coisa, portanto, claro que se podem decidirem embora, lá está. Como dizia ali o Jorge, como falou bem, hoje em dia os editores apostam muito no calhamaço. Calhamaço porque há uns anos para cá, antigamente não, as pessoas queriam livros fininhos, para poder, quando iam para a praia, não sei. Hoje em dia as pessoas querem um calhamaço, que é para dizer que levam um livro, agora paguei e vou ter aqui a ler durante 6 meses. E agora as pessoas postam em calhamaço, com trilogias e quadrilogias, e esquecem-se muito dos contos, do relato curto. E lá está, isso faz-se ver, nunca aparece, nos estudos lá, e isso também não sei se é por isso que as pessoas também escrevem menos contos. Por exemplo, eu recebi, neste momento, por mais motivos, tive de fechar o tasco, digamos, a receber originais. Mas recebi centenas de originais de vários géneros, brasileiros, portugueses, mais brasileiros, claro. E contos, eu posso contá-los pelos dedos de uma mão, de obras de contos, de antologias ou contos, é quase tudo romance, ou poesia, contos que quase ninguém escreve. E não sei se isso são as pessoas que vêm com o mercado não aceita tanto o conto, como dizia o Jorge, ou se já não estão habituadas a ler conto, isso implica-se, faz-se ver na forma como escreve, não sei, é uma questão que... Eu acho que o conto, que o Fantástico se adapta particularmente à forma como. Para já, se formos ver, a literatura oral eram contos, e muitos deles são fantásticos. Aquilo que os avós contavam aos netos. E para mim, se calhar os três maiores, para mim, autores de Fantástico, porque eu já uma vez chamei a Fantástica Trindade, que são o Calvino, o Borges e o Cortázar. E qualquer desses três autores tem contos que são absolutamente fabulosos que mesmo comparados com o mainstream, com o que há de melhor no mainstream, não ficam atrás. Não é? O Calvino, em particular, tem aqueles dois livros, As Cidades Invisíveis e o Se Numa Noite de Inverno no Viajante, que são volumes de contos com um tema comum, mas efetivamente são contos. Qualquer deles funciona separadamente no formato de conto. O Borges nunca escreveu nada mais que contos, não é? E acho que, portanto, é um formato bom para o Fantástico. Se calhar melhor do que os nossos. Ora bem, às vezes tenho alguma dificuldade a saber o que é exatamente Fantástico. Mas eu estou de acordo também pelo seguinte: se considerarmos o Fantástico como algo que foge às leis e às regras que estamos habituados no dia a dia, o conto é particularmente apropriado para o Fantástico pelo seguinte: porque num romance, o Fantástico banaliza-se quando estamos muito tempo a acompanhar o mundo fantástico, ele torna-se um bocado um mundo banal, perde um bocado aquela centelha, aquele mistério que procuramos muitas vezes no Fantástico. E no conto isso não acontece, porque temos ali um concentrado e tudo fica fora, pode ficar a imaginação do leitor, que às vezes a imaginação do leitor é muito mais fértil do que todas as palavras que se possam escrever.